A linguagem cósmica. Capítulo 7. Pensamento e imaginação. Há 5 aspectos da mente. O mais conhecido é o que chamamos de mente, a mente que cria pensamentos e imaginações. A mente é o solo em que plantas crescem em forma de pensamentos e imaginações. Ali vivem. Embora no solo da mente exista uma vegetação contínua e sempre renovada, as plantas e árvores se ocultam à nossa vista e só as novas plantas que surgem é que ficam diante da nossa consciência. Esse é o motivo de não pensarmos muito sobre os pensamentos e imaginações passados e que não estão mais diante de nós. De qualquer modo, quando desejamos achar um pensamento já emitido, não é difícil achá-lo imediatamente, porque continua a existir. A parte que a consciência não vê imediatamente é chamada de subconsciência. O que se chama consciência permanece na superfície, tornando clara para nós aquela parte de nossos pensamentos e imaginações que acabamos de criar e que ainda estamos ocupados em olhar. Todavia, uma vez que uma imaginação ou pensamento foi criado, continua a existir. Em que forma existe? Na forma criada pela mente. A alma toma uma forma no mundo físico, uma forma que tomou por empréstimo do mundo. Do mesmo modo, o pensamento toma a forma que tomou emprestado do mundo mental. Uma mente lúcida, portanto, pode dar ao pensamento uma vida distinta, uma forma distinta. Uma mente confusa produz pensamentos indistintos. Nos sonhos vemos como isso é verdadeiro. Os sonhos dos que possuem uma mente lúcida são claros e distintos, os sonhos dos que têm a mente pouco clara, são confusos. É muito interessante notar como são belos os sonhos dos artistas, dos poetas e dos musicistas, porque vivem numa atmosfera de beleza e pensam na beleza. Os sonhos dos que têm a mente repleta de dúvidas, temores e confusões, têm o mesmo caráter do estado de suas mentes. É uma confirmação de que a mente dá um corpo ao pensamento, que a mente dá a cada pensamento uma forma e essa forma permite ao pensamento viver. A forma de um pensamento não é conhecida apenas por aquele que pensa, é também conhecida por quem reflete o pensamento, em cujo coração o pensamento é refletido. Há, portanto, uma comunicação silenciosa entre as pessoas. As formas de pensamento de uma pessoa refletem-se na mente de outra. Essas formas de pensamento são mais poderosas e mais claras que as palavras. São muitas vezes mais impressivas que uma palavra proferida, porque a linguagem é limitada, enquanto o pensamento tem um campo de expressão muito mais vasto. A imaginação é um pensamento descontrolado. Respondendo à pergunta, é bom ter uma imaginação forte, é muito bom sermos fortes. Se uma pessoa tem bastante força, sua imaginação é forte, forte é seu pensamento e sua própria pessoa torna-se forte. Além disso, ter uma imaginação forte significa força que emana da própria pessoa e atinge alvos fora do seu controle. Uma imaginação forte, entretanto, nem sempre é promissora. O que é desejável é a força do pensamento. Qual a definição de pensamento? Pensamento é a imaginação autodirigida e autocontrolada. Se o pensamento tem um corpo, está ele preso a algum lugar ou se espalha igualmente em todo o universo? É uma pergunta sutil. Em primeiro lugar pergunto, se uma pessoa está numa prisão, seu pensamento também está aprisionado ou pode ela ir onde quiser em pensamento, sair da prisão? Certo que pode sair da prisão em pensamento. O corpo é que está na prisão, a mente do prisioneiro pode ir a qualquer parte. Pode acontecer um pensamento produzido no mundo mental tornar-se cativo devido ao seu objetivo ou motivos, sua origem ou sua aplicação numa determinada esfera, confinado a um horizonte em que está sendo elaborado seu destino.
Apesar disso, é um pensamento e é capaz de chegar numa fração de segundos a todas as partes do universo. Há outro aspecto muito interessante quando estudamos a natureza da mente. Toda mente atrai e reflete pensamentos da sua espécie, justamente como existe uma parte da terra mais propícia à plantação de flores, outra mais adequada a árvores frutíferas e ainda outra parte onde só crescem plantas inúteis. Portanto, um reflexo que é emitido por uma mente e cai sobre outra mente, cai somente sobre a mente que o atraiu. É por isso que se diz que o semelhante atrai o semelhante. Se um ladrão vai a Paris, se quiser pode se encontrar com um outro ladrão. Facilmente achará o lugar onde vive esse ladrão. Logo o verá, porque sua mente tornou-se um receptáculo da mesma espécie de pensamento. Assim que seus olhares se cruzarem, uma comunicação se estabelece, porque os pensamentos são semelhantes. Notamos, observando a vida cotidiana, como o semelhante atrai o semelhante. O motivo é que a mente desenvolveu um certo caráter e aparecem nela as formas pensamento desse caráter. É muito interessante ver esse fenômeno na vida comum e constantemente essa verdade surge à nossa frente. As mentes elevadas sempre refletirão e atrairão pensamentos elevados. De onde quer que venham, esses pensamentos são captados pelas mentes elevadas. São atraídos para o terreno da mente previamente preparado para recebê-los. Uma mente vulgar é atraída por e para coisas vulgares. Por exemplo, quem tem o hábito de criticar os outros, está sempre com os ouvidos abertos ao criticismo, porque é um assunto que lhe interessa e lhe dá grande prazer. Não pode resistir à tentação de ouvir falar mal dos outros, porque é a coisa mais cara ao seu coração e também gosta de falar mal de seus semelhantes. Para os ouvidos de quem esses pensamentos não interessam, é uma nota estranha e dissonante que não deseja ouvir. Seu coração não sente nenhum prazer nisso, o que deseja é se ver livre de tudo que é desarmonioso. Por este motivo o mundo da mente é o reino do homem, é propriedade sua. O que o homem semeia colhe. Tudo que criar na sua propriedade que se chama mundo da mente, terá vida e se reproduzirá. Entretanto, agora na parte mais profunda a metafísica, o que forma a imagem do pensamento. É uma pergunta muito sutil. Um cientista materialista dirá que existem átomos do pensamento que se agrupam e criam a forma. Quando se ajuntam, compõem a forma do pensamento. Se quiser falar mais objetivamente, dirá que no cérebro há pequenas imagens de pensamentos, justamente como no cinema, imagens que se movem sucessivamente e completam a forma. Dirá isso porque o cientista não quer ir além do corpo físico e quer achar o segredo da vida no corpo e no mundo físico. Na realidade, o cérebro é somente um instrumento que torna os pensamentos mais claros. O pensamento é muito maior, mais vasto, mais profundo e muito mais elevado que o cérebro. A imagem do pensamento é feita pelas impressões da mente. Se a mente não tivesse recebido impressões, o pensamento não seria claro. Por exemplo, um cego que nunca viu um elefante, não pode ter uma ideia desse animal, porque na sua mente não foi criada a forma elefante. Assim, sua mente não pode ajudá-lo. A mente deve primeiro conhecer uma coisa e depois compô-la. A mente é um depósito de todas as formas que uma pessoa já tenha visto. Mas pergunta se uma forma não pode ser refletida na mente de um cego. Pode, mas permanecerá sempre incompleta. Se um pensamento for projetado num cego, ele o capta pela metade porque não recebe o que deve receber da própria mente. Recebe apenas o reflexo projetado. Tem, assim, uma ideia vaga da coisa e não pode torná-la clara para si mesmo, porque sua mente ainda não formou a ideia. A forma pensamento que a mente retém é refletida sobre o cérebro.
O cérebro assemelha-se a uma chapa fotográfica. O pensamento cai sobre o cérebro justamente como um reflexo cai sobre a chapa fotográfica, quer o pensamento da própria pessoa, quer o pensamento de outra pessoa. Há, porém, outro processo, o pensamento revelado, justamente como se revela uma chapa fotográfica. Como se revela um pensamento? Há alguma solução na qual se mergulhe o pensamento, como acontece com a revelação da chapa fotográfica? Sim, há essa solução e ela se chama inteligência. O pensamento é revelado através da nossa própria inteligência e se torna mais claro aos nossos sentidos interiores. Entende-se por sentidos interiores a parte interna dos 5 sentidos, pois, externamente são os 5 órgãos que nos dão ideia dos 5 sentidos. Na realidade há um só sentido. Através dos 5 diferentes órgãos externos, experimentamos diferentes sensações e isto nos dá uma ideia dos 5 sentidos. Há imaginativos que chegam a conceber diferentes cores de pensamentos, imaginações e sentimentos e diferentes formas imaginárias de pensamentos e sentimentos. Isso, sem dúvida alguma, é mais simbólico que tangível. A cor de um pensamento corresponde ao estado da mente. Mostra o elemento a que pertence o pensamento, se pertence ao elemento fogo, elemento água ou elemento terra. Significa, por exemplo no caso do elemento fogo, que o fogo está atrás do pensamento, que o fogo produz a sua cor e envolve o pensamento como uma atmosfera. Quando os imaginativos veem a forma pensamento na forma de cor, o que envolve o pensamento corresponde ao caráter desse pensamento. Um pensamento ligado a lucros terrenos pertence ao elemento terra. Um pensamento de amor e afeição representa o elemento água, espalha simpatia. Um pensamento de vingança e destruição, de injúria e de maldade, representa o fogo. Um pensamento de entusiasmo, coragem, quietude, paz, representa o éter. São estas as características predominantes dos pensamentos em conexão como os 5 elementos. Não há superioridade de um elemento sobre o outro. A superioridade do pensamento está na perspectiva da mente. Por exemplo, uma pessoa em pé num terreno, vê um horizonte à sua frente. É a sua perspectiva. Outra pessoa que está no topo de uma torre, tem à sua frente um horizonte mais vasto. Sua perspectiva é diferente. Conforme a perspectiva, o pensamento é superior ou inferior. Além disso, ninguém pode se referir a um pensamento, a um quadro do pensamento, e dizer, este é um pensamento inferior ou então este é um pensamento superior. O pensamento não é uma moeda que pode ser inferior ou superior. O que faz um pensamento inferior ou superior é a sua motivação. A forma pensamento tem também um efeito sobre o aspecto e a expressão de uma pessoa, pois o pensamento tem uma linguagem especial que se manifesta numa espécie de escrita, se soubermos ler o que está escrito. Essa linguagem pode ser lida na face e na figura de uma pessoa. De uma certa forma todos conseguem ler, mas não é fácil decifrar as letras ou o alfabeto dessa língua. Há um mistério, mas o que abre a porta da linguagem do pensamento são as vibrações e a direção das vibrações. Um pensamento age sobre a figura de uma pessoa e ao seu redor, manifesta-se nos olhos e no ser visível. Existe uma lei que governa o trabalho do pensamento, essa lei é a lei da direção, que determina se as forças devem se encaminhar para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo. A direção das vibrações do pensamento produz um quadro, de maneira que um vidente pode ver esse quadro tão claramente como se lesse uma carta. Indubitavelmente não é necessário que um vidente leia o pensamento através da forma visível de uma pessoa. Ele não seria um vidente se não estivesse apto a receber uma reflexão, se nele não se refletissem os
pensamentos, o que torna as coisas muito mais claras. Além do mais, não precisa ver o quadro do pensamento na forma visível para conhecê-lo, a atmosfera da pessoa se encarrega de contar-lhe. O próprio pensamento brada: eu sou o pensamento, seja ele qual for, porque o pensamento tem uma linguagem, uma voz. O pensamento tem respiração e vida.